Uma das dúvidas mais comuns dos pais é: a criança não quer aprender, o que fazer? Mas para querer aprender, o aprendizado deve ser, no mínimo, uma habilidade. E isso é uma habilidade. A psicóloga infantil Olga Kondrasova fala sobre como adquirir e desenvolver essa habilidade. Não espere que a criança seja capaz de fazer isso sozinha. Enquanto uma pessoa pequena aprende em 1 ou 2 aulas, em 3 já começa, mais ou menos, a incluir a responsabilidade por si mesma. Ela ainda não é muito controlada, organizada, simplesmente sã. É por isso que ela precisa ser controlada de fora. Ou seja, precisa ser ensinada a aprender e que lhe mostrem como fazer isso. É claro que há crianças que, devido ao aumento da ansiedade, por exemplo, medo do professor ou dos pais, ou, ao contrário, fascinação excessiva pelo professor, mais comum em meninas, estão preocupadas em fazer a lição de casa. Mas isso é uma exceção à regra geral. Portanto, a responsabilidade pela capacidade de aprendizado de uma criança é, em grande parte, dos adultos. Atualmente, há muitas opiniões de especialistas que se resumem a uma tese: o interesse da criança está acima de tudo. Concordo que é um crime esmagar a iniciativa de uma criança. Mas, infelizmente, a empolgação com a novidade cai até mesmo em um adulto, e a capacidade de voltar a se concentrar, seja na solução de um problema ou simplesmente na assimilação de novas informações, acredito que continuará sendo relevante, pelo menos até que não sejamos chipados com programas já incorporados, semelhantes aos gadgets. Mas, por enquanto, somos crianças, não robôs. E depois de um certo tempo, seu filho passará do ensino fundamental para o ensino médio, onde será mais difícil aprender. Além disso, no ensino médio, a prioridade motivacional muda da importância do aprendizado para a importância de fazer conexões sociais, amigos primeiro. Mas se a criança for capaz de se levantar e fazer, terminar, estudar, ela não cairá na desesperança ou no desespero. Tudo é inútil. Já está tão ruim, é um volume tão selvagem, não consigo lidar com isso. Não adianta nem começar. Esses problemas não ocorrerão se a criança já tiver tido uma experiência consciente de ser incluída nas aulas. Então, como manter a atenção da criança durante as aulas? Dê novos significados às tarefas enfadonhas. Por exemplo, uma criança precisa aprender a escrever letras de forma bonita. Opções: ok. Como vamos escrever uma mensagem para o Papai Noel? Ele não entenderá nada dos seus rabiscos e será uma pena se você não receber o que pediu para o ano novo. Ou, vamos escrever uma carta para a vovó, mas temos que escrever de forma que ela possa ler, pois ela não a enxerga muito bem. Ou, e se você se encontrar em uma ilha deserta, então você precisará escrever uma mensagem para as pessoas e enviá-la em uma garrafa. Vamos aprender a escrever de forma legível. 2. Estimule a motivação intrínseca. Você pode perguntar ao seu filho e incentivá-lo a pensar sobre o que uma determinada habilidade, leitura, escrita, contagem, memorização, fará por ele. Isso pode se tornar a base de sua própria motivação interna, o incentivo mais forte e mais brilhante. Infelizmente, ele brilha intensamente, mas não por muito tempo. Será necessário lembrar periodicamente a criança da utilidade do que ela pensou e descobriu por si mesma. 3. Troque de papéis, em vez de aluno, professor. Todos os professores sabem. Se você quiser conhecer melhor um assunto, dê uma palestra sobre ele. Transforme seu filho em um professor. Coloque todos os seus coelhinhos, carros, ursos e bonecas na frente dele e brinque de escolinha. A propósito, você também pode brincar no papel do aluno mais travesso e mais sem talento. Como é difícil escrever esses números. Eu não consigo fazer isso, ou cometer muitos erros de propósito. Normalmente, as crianças ficam muito felizes ao se verem de fora. Essa técnica alivia a tensão, permite que você fale com segurança e perceba a dificuldade de aprender. E isso, como você se lembra, melhora o autocontrole e aumenta a sanidade. Ou seja, a criança vê um obstáculo, preguiça, desatenção, incapacidade de se forçar a terminar, com o qual precisa lidar. Além disso, reduz o medo de cometer um erro. Esse é um ponto muito importante, porque as crianças na escola estão constantemente na zona de ansiedade e incompetência. Todos os dias elas se deparam com novos materiais, novas tarefas e novas demandas de suas habilidades intelectuais. A capacidade de tolerar fracassos e erros com calma é uma qualidade importante que permite que elas avancem e não caiam no poço do "eu sou um inútil inepto". 4. Ensine-o a fazer sua própria lição de casa. Depois de algum tempo, quando você perceber que a criança domina a habilidade de fazer o dever de casa,
comece a deixá-la em paz gradualmente. No entanto, é necessário fazer com que a criança entenda que o fato de não fazer a lição de casa e o mau aprendizado em geral tem consequências emocionais negativas para ela. Ou seja, é necessário criar um campo de expectativas em torno dele, no qual há necessariamente dois temas. O primeiro é fazer com que ele saiba que você aprecia os esforços dele. Você pode dizer: ficamos felizes quando você se sai bem ou ficamos chateados quando você se sai mal. Dessa forma, a criança aprenderá que você respeita o trabalho dela, o esforço que faz por si mesma, a capacidade de demonstrar sua vontade, o crescimento e o fortalecimento de sua independência. Isso também permite que você forme uma qualidade de caráter tão importante quanto a capacidade de atingir metas e respeitar a si mesmo pelo resultado alcançado. A criança aprenderá a se motivar com essa experiência e com o sentimento de alegria e entusiasmo que se seguirá a cada autovitória. Uma nuance importante: tente fazer com que seus comentários para a criança sejam claros e específicos. Não apenas você fez um ótimo trabalho, ou muito bem, mas estou muito feliz por você ter conseguido terminar tudo. Em segundo lugar, deixe claro que, se algo não der certo, não será um desastre. Isso ajudará seu filho a evitar a ansiedade desnecessária em relação à punição e à disseção com ele, e tirará a coloração emocional negativa do processo de aprendizado. Por exemplo, você pode dizer ao seu filho: se você não for bem em alguma coisa, saiba que sempre ajudaremos, não o repreenderemos por uma nota ruim. Vamos combinar que, se você não acertar algo ou não entender alguma coisa na escola, conte-nos imediatamente e resolveremos juntos as partes difíceis ou explicaremos o que você não entendeu. Nós sempre ajudaremos, o principal é não começar a matéria, ok? Dessa forma, a criança obtém um vetor de desenvolvimento, ou seja, ela não fica indiferente. Seus esforços são importantes e apreciados por alguém. Ao mesmo tempo, os pais não a controlam com raiva, mas se preocupam com ela e estão sempre prontos para ajudá-la e apoiá-la. 5. Compartilhe os sucessos. Em um jantar em família ou em uma caminhada, você pode conversar com seu filho sobre o fato de ele estar agora mais maduro, especialmente porque ele está se esforçando para isso, esperando para ir para a primeira série. E os adultos sempre têm coisas que você não quer fazer, mas precisa fazer, porque isso leva a resultados cada vez mais legais. Não deixe de enfatizar as consequências muito importantes e positivas dessas coisas com um deve. É bom que todos os membros da família digam à criança quais são esses deveres e porque é importante fazê-los, o que eles fazem de bom. No final do dia, vocês podem compartilhar uns com os outros como os deveres foram difíceis para todos, mas nós, conseguimos realizá-los. 6. Trabalhe com o material. Uma última regra geral. Ao verificar a lição de casa de seu filho, lembre-se de que a melhor maneira de dominar, lembrar ou conhecer bem o material que está sendo estudado não é lê-lo 100 vezes, mas contá-lo uma vez ou fazer algumas tarefas com base nesse material.